Agora eu vou dar a voz. Boa noite, querida igreja, amados irmãos, amigos queridos que estão nos assistindo. E lá em casa, escondidinho no seu cantinho, talvez no seu sofá, talvez na sua cama, estejam nos assistindo, que todos recebam as graciosas bênçãos de Deus nesse dia de comunhão e oração. Que Deus abençoe cada um de vocês que estarão assistindo. Hoje um culto assim bem diferente. Ministério da Mulher é assim, a gente é versátil, a gente inventa, a gente cria. Então eu vou estar aqui dialogando com minha amiga Rosa, que também é do Ministério da Mulher, e trabalhamos juntas, temos uma equipe maravilhosa. De vez em quando aparece uma carinha diferente aqui, mas queremos que vocês aproveitem o máximo que vamos estar falando de experiências com Deus, certo? Que Deus abençoe grandiosamente. E agora a Rosinha vai estar orando conosco. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer pela essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, falando com todos, falando com as pessoas que, quem sabe, neste momento, está precisando de ouvir a Tua palavra. Então, quando a Tua palavra vai ser aberta, não só no livro, mas também na nossa vida, que nós vamos expor hoje, as experiências contigo, possamos, ó Pai eterno, ser um instrumento em Tuas mãos, que o Espírito Santo nos use e que nós possamos ouvi-lo e senti-lo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Durante a nossa vida, com a experiência que nós temos com Deus, nós conhecemos algumas respostas. Quando a gente fala com Ele em oração, a gente percebe que Deus também nos responde. E nós conhecemos 4 meios ou 4 respostas que muitas vezes nós recebemos de Deus. Às vezes não é aquela que naquele momento, Irene, a gente quer receber, né? Como a criança, o pai, a gente pede algo para o nosso pai, para a nossa mãe, a gente só quer saber sim, né? Mas Deus, como um pai maravilhoso que é, Ele sabe que muitas vezes aquilo que a gente deseja, quer receber, não vai ser benéfico para a gente. Então, nessa noite, nós iremos compartilhar com vocês algumas experiências nossa, vivenciada, do sim, do não, do espere e do silêncio. Então, a Irene vai começar contando a experiência dela, de uma resposta que ela teve sim de Deus. Pois bem, Rosinha, foi uma coisa assim maravilhosa, que já fazem uns 18 anos que aconteceu. Mas até hoje, quando eu falo dessa experiência com Deus, eu me emociono e sinto até calafrios, porque eu não mereço tamanha bondade, a misericórdia que Deus usou comigo neste tempo, há mais ou menos 18 anos. Veja bem, Ministério da Mulher, somos assim pessoas que gostamos de, como eu disse aqui no princípio, ser versáteis e fazer coisas diferentes. E eu, junto com a esposa do pastor Júlio, na época era o pastor de nossa igreja aqui, bolamos fazer um congresso, coisa grande, né? Essa mulherzinha aqui é meio corajosa. É um desafio fazer um congresso para uma igreja de 1000 membros. Mas estudamos a coisa e foi ficando grande e aconteceu. Convidamos a palestrante, ela aceitou, ela veio. A Rosana Alves, que hoje ela está nos Estados Unidos e continua fazendo suas palestras maravilhosas. Uma moça que tem experiências assim com Deus
inusitadas, coisas diferentes que Deus usou para com ela e dela para com as pessoas. Tudo bem. Era um congresso, veja a coragem. Começamos na sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde e terminaria no domingo à noite. Só que sábado chegou, ela fez a parte da manhã, lindíssima, a igreja veio para frente, aceitou o apelo, muitas lágrimas, muitas entregas a Jesus. Foi um congresso lindíssimo. À tarde ela fez também. Mas daí veio uma surpresa. Ela teve que voltar para São Paulo, irmãos. Assim, ó, rápido. Tomou o primeiro voo e foi embora. E a irmã Irene ficou aqui, numa saia justa, rosinha. Eu falei, o congresso é de mulheres, eu não posso ter um pregador homem amanhã à noite, que era no domingo. Falei com a diretora da escola, dona Ivone Paiva. Ela falou, querida, eu faço. Descansei, relaxei. Falei, que bom, porque ela é uma grande pregadora até hoje. Gente de Deus, chegou no domingo à tarde, ela disse, não dá. Aconteceu um incidente, eu não sei até hoje o que foi, mas ela não pôde me atender. Eu tinha 1 hora, Rosinha, para preparar um sermão para domingo à noite. A gente, como é bastante curiosa e ativa na igreja, desde moça sempre gostei de pregar, de estar participando, corri para os meus guardados. Senhor, me mostra um sermão que eu possa fazer hoje à noite. E é encerramento, tem que ser uma coisa grande, poderosa, que venha dos céus, me ajude. Folheando minhas coisas, achei um papel com um sermão muito lindo, que eu já havia pregado, mas fazia tempo. Eu falei, esse está próprio para amanhã à noite. Só que nós tínhamos o ensaio de um grupo musical às 19 horas. 20 horas começava o culto. Aí vim, estacionei o meu carro ali do lado, entrei rapidinho, fui na salinha ali do piano, ensaiamos o grupo musical. Ficou pronto. 5:20, para dentro do quartinho pastoral, com as minhas 2 companheiras, que estariam à frente comigo. A irmã Nantilde, essa ficou marcada para todo sempre. E a outra, se eu falar para vocês, eu já não me lembro quem era. Oramos no quartinho pastoral. Tudo bem. Entramos. Feito o primeiro louvor, a primeira oração. Eu falei, bom, deixa eu ver o meu papel, né? Não posso deixar para a última hora. Essa mesma Bíblia. Para o meu desespero, o papel não estava ali. O sermão havia desaparecido. Falei, Senhor Deus, é eu e o Senhor agora. Você gelou, né? Gelei. E agora, meu Deus, essa coisa de abrir a Bíblia e procurar uma mensagem, isso não funciona. A gente tem que ter alguma coisa estudada, programada. Deus tem misericórdia. Mas tinha mais um louvor. Eu falei para a companheirinha do lado, eu preciso dar uma saidinha, mas é 1 minuto. Eu tinha certeza que eu ia encontrar aquele sermão lá na salinha onde eu havia ensaiado. Saí correndo com um salto desse tamanho, mas dei conta, fui lá, procurei na salinha para todo lado. Cadê o sermão? Não estava lá. Falei, eu devo ter derrubado lá na beira do carro, lá na rua. A hora que eu desci, certo, eu abri a Bíblia e o papel caiu. Fui correndo lá na rua, olhei, que decepção, não estava no carro, nem no chão, em lugar nenhum. Voltei orando e clamando ao Senhor. Vim ali na salinha de novo, eu tinha que entrar porque o louvor estava acabando. O louvor não é mais que 4 minutos. E eu fiz essa busca em 4 minutos. Voltei rapidinho, abri a minha Bíblia, ali no quartinho antes de entrar. Senhor, fala comigo, faz alguma coisa. Salmo 34, versículo 4.
Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aí dei mais uma olhadinha, cheguei no 6 e falei assim, como salmista, clamou esta pobre, me pus no lugar do salmista, e o Senhor o ouviu, e me salvou de todas as angústias. Falei, amém, Senhor, seja lá o que for, agora eu tenho que pregar. E entrei, mas me ocorreu um pensamento divino. Eu vou pedir para a igreja se ajoelhar e orar mais uma vez comigo, para que Deus me abençoe agora, antes de eu pregar. O louvor acabou, pedi para todos se ajoelharem, igreja lotada, domingo à noite, era o final do congresso. Isso aqui estava lindo, tinha um globo enorme aqui do mundo, mostrando como Deus cuida do globo. Foi um congresso maravilhoso. Nos ajoelhamos e eu clamei, falei, Senhor, se o salmista pôde ser atendido, ele era teu filho, eu também sou, me acode, eu não sei o que eu vou fazer. A hora que nós nos levantamos, irmão, antes que a minha companheira Nantilde sentasse na cadeira dela, eu vi um papel em cima da cadeira. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E nós somos assim, né? Quando Deus responde, a gente fica pensando, mas será que é? Será que é? Será que não é? E o papel estava dobrado assim, queridos, em cima da cadeira, entreaberto, para me mostrar que ali estava o meu sermão. Irmãos, a Nantilde já tinha se ajoelhado, levantado, sentado na cadeira, não tinha nada ali. Mas quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos com fé, Ele nos atende, Rosinha. Eu peguei aquele sermão, até hoje quando eu falo, eu me arrepio toda e tenho vontade de chorar, porque aquilo foi uma resposta, um sim de Deus na hora da minha angústia e dos meus temores. Ele me respondeu. Que bom, Irene, porque tem resposta de Deus que precisa de ser imediata, né? Não tem que ser para o futuro, tem que ser naquele momento de angústia mesmo, que você passou por uma aflição. E graças a Deus, a oração foi atendida. Eu não sei, Rosinha, se foi o Espírito Santo que trouxe, se foi um anjo, eu não sei. Eu só sei que o sermão chegou. Chegou. Que bom. Bom, mas agora pode ser que alguém que esteja nos escutando vai se deparar com a situação que eu passei, então a resposta de Deus é não. A gente clama, a gente chora, se angustia aos pés de Jesus, e Ele diz claramente, não. É muito angustiante às vezes, né? Receber um não de Deus. A minha experiência de várias outras que eu já tive, eu escolhi essa porque foi para o futuro, é do que eu estou vivenciando hoje aqui em Londrina. Mais ou menos há uns 20 anos atrás, quase bem pertinho do que aconteceu do seu sermão, aconteceu comigo. Eu, casada já, estava com um filhinho só, e todo sonho de o casal é ter uma casa própria. E eu vivia na casa dos meus pais. Meu pai cedeu uma casa, que tem 2 casas de aluguel, e eu achava que eu estava atrapalhando também a renda dele, né? Porque ele dependia também da renda, do aluguel da casa. Então, eu pedi a Deus, e apareceu uns prédios, né, logo no começo da construção, num bairro nobre, num bairro muito bom, e na época, eu estava com um salário bom. Eu estava trabalhando no estado como professora, e também estava na escola adventista, já há 7 anos que eu estava lecionando lá. Acontece que a renda dava, então eu fiz a inscrição, e às vezes demora o processo para poder ser aprovado, e passou uns meses. E veio uma notícia lá na minha escola, na escola adventista, que na época não tinha pedagogia, tinha só magistério, e que quem não fosse ainda fazer a pedagogia iria ser dispensado, infelizmente. Eu disse, eu não quero mais fazer pedagogia, eu não quero mais sala de aula. O meu sonho seria, na época, psicologia, tanto que eu fiz 1 ano de psicologia. Então, mas eu tinha dado já as papeladas lá, né, da renda dos 2 empregos. Meu ex-marido estava desempregado e era só minha renda.
E com uns meses eu fui chamada, o prédio já estava pronto, eu escolhi já o apartamento, eu já estava sonhando naquele local, um local muito bom, lá em Maceió, e quando eu fui para comprovar a renda, foi na semana que eu fui dispensada na escola adventista. E o pastor tinha dito: Rosa, você disse que não quer fazer pedagogia, então eu não posso manter você em sala de aula. Eu fiquei triste, mas eu achava que um jeitinho brasileiro, Deus sempre ia dar um jeitinho para poder eu conseguir o apartamento. Acontece que quando eu fui, eu não tinha as duas rendas e pelo o valor do imóvel, eu não fui aprovada. Então disseram para mim: mas besteira, vai para um contador e você declara uma renda ilusória, uma renda que não existe. Eu disse: isso não é verdade, eu não posso fazer, porque eu sou uma cristã. E eu perdi o apartamento. Mas eu fiquei tão angustiada com o não naquele momento, eu fui chorar aos pés de Jesus de madrugada, e eu pedi a Ele uma resposta, porque ou se Ele tinha alguma coisa para mim. E ele disse bem assim, em Ezequiel capítulo 40, no verso 2, diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre esse havia como edifício de cidade para o lado sul. Olha, Irene, eu confesso para você, eu chorei, mas eu chorei com muita tristeza. Porque eu disse: Deus não quer falar comigo. Se Deus fala pela Bíblia, que eu pedi a Ele que falasse comigo naquele momento de angústia, eu estava muito angustiada, decepcionada era a palavra naquele momento. Por quê? Porque Deus não queria me dar um imóvel, não queria me dar uma casa própria. Para mim, eu dizia: não, pai, um pai que ama, um pai que cuida, por que Ele não vai me dar? Justamente quando eu pego o emprego, que eu não tenho mais a renda, eu perco. Eu não entendia. E quando eu vi esse verso, eu disse: não quer falar comigo? Deus não se importa comigo. E eu passei muito tempo lutando sobre isso, porque eu não estava entendendo, e eu não queria mais falar sobre isso. Aí foi quando o meu ex-esposo veio para cá, a chamado de um emprego. Aí ficamos aqui com 6 anos mais ou menos. Nós conseguimos uma casa própria, e todo ano eu faço o ano bíblico. E quando eu estava na casa, mais ou menos uns 4 anos, eu me deparei com esse verso. E eu comecei a chorar. Porque eu disse: não era Maceió, era para eu morar no lado sul. Ele estava me dizendo o futuro para mim, que eu ia morar em Londrina. Eu estava no norte, nordeste lá do Brasil. E eu disse assim: meu Deus. Aí eu comecei a chorar, porque eu disse: mas Deus sabe todas as coisas, Ele está me mostrando o futuro. E acontece que hoje eu tenho um apartamento. Eu moro em um apartamento, em um edifício. Então, ao pé da letra, Ele me mostrou o futuro que eu vinha para cá. E eu não acreditava, naquele momento, eu ceguei, eu não entendi, e eu me aborreci, eu chorei muito. E para resumir, para terminar essa história, hoje, o local lá do prédio, que eu ia comprar, está com a Defesa Civil, interditou, passou até na Globo, na Record. Quem quiser entrar no YouTube e vai ver os engenheiros vindo de Japão, comprovado que está tendo rachadura, crateras enormes. Os imóveis estão bem abaixo do valor e muita gente saindo. Olha, que Deus maravilhoso, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, Ele fez o melhor para mim. Pois é, Rosinha, uma coisa maravilhosa, né? São tantas as maravilhas que Deus faz na vida da gente, e por um momento você não entende aquele não, mas é porque Ele tem coisa melhor para você. Você achou que aquele apartamento lá em Maceió seria tudo que você precisava e queria, mas não era lá no Nordeste, era aqui indo para o sul do Brasil. E aqui hoje você tem seu apartamentinho. Eu não conheço ainda, mas estive na portaria e vi que é um lugar tão aprazível e gostoso. Uma localidade maravilhosa. Muito bom. Deus é bom demais. Agora, Irene, você vai contar a sua segunda experiência também de uma coisa que a gente não gosta. Esperar. Eu acho que o brasileiro é o pior do que todas as outras nações. A gente não gosta de esperar por nada, na fila de banco, no médico, em qualquer lugar. A gente é imediatista.
A gente quer o hoje agora. Então, conta a tua Verdade. experiência. Pois é, queridos, os adventistas, meus irmãos, pelo menos aqui da Central, eu acho que poucos não sabem da triste experiência que eu tive no hospital, quando fui agravada por essa doença tão horrível, o Covid-19. Eu não marquei nem o dia, porque não foi uma coisa boa, eu quero esquecer até o mês, e o dia não me lembro. Só sei que foi no finalzinho do ano. Eu toda feliz, reformando um dos quartos da minha casa, fazendo um banheiro, uma suítezinha, para quando eu receber uma visita, ter uma suíte, também para a visita, não só a minha. Mas acredito que o profissional que esteve trabalhando ali, sem maldade nenhuma e por sua simplicidade, ele não prestou atenção que ele estava muito doente e febril. E era o começo da pandemia. Eu notei que ele tossia bastante, mas um outro profissional que estava fazendo um outro trabalho de pintura na minha casa, me alertou e disse: Irene, o seu pedreiro está com Covid. Ele está lá na garagem deitada com febre e ele está tossindo. Foi tarde, porque eu já tinha dado almoço para ele várias vezes na minha mesa, almoçou comigo, com meu esposo. Ele transitava por dentro da minha cozinha, onde a gente sempre está por ali trabalhando, porque o banheiro tinha que passar pela cozinha para depois ir para o corredor do quarto. Eu falei: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas não demorou 2 dias, eu comecei a tossir muito. Ia passar muito mal e já ter um pouco de falta de ar. Mas eu não queria acreditar que eu estava com Covid. Minha filha vai fazer o exame. Fomos fazer o exame. Ouvi minha filha. Só que a médica foi muito infeliz no que ela achou que poderia ser. Não, você está com sintomas de dengue. Falei: não estou com dengue. Você está com dengue. Mas, enfim, tua filha quer que eu faça o exame para a Covid, vamos fazer. Mas a resposta não saía, e não saía, e não saía. E se passaram 5, 6 dias. E eu em casa tossindo. Minha filha falou: não vai esperar mais resultado nenhum. Me levou a outro médico. Quando eu cheguei lá, era uma médica também. Ela falou: primeira coisa, um raio-x. Fiz o raio-x, ela não me falou nada. Ela só chamou minha filha para frente do computador e falou: olha, eu vi que a minha filha mudou de figura. E debruçou-se na cadeira e começou a chorar. Ela falou: não vai nem de carro para o hospital, já tem uma ambulância na porta, você vai direto de ambulância ser internada. E chegando no hospital, vai direto para a UTI. Eu já estava com meus pulmões 75% tomados pela Covid. Esperei um dia no hospital, mas já com todos os tratamentos. E daí caí numa UTI e fiquei ali por 10 dias, sofrendo horrores. A falta de ar, e irmãos, amigos que estejam me assistindo. Eu digo, só quem passou e saiu pode contar. Porque muitos ficaram pelo meio do caminho. Pessoas queridas, amadas. Eu não sei qual é o projeto e o propósito de Deus na minha vida. Às vezes eu fico pensando, talvez eu não estivesse preparada. Ou talvez, Rosa, Ele tenha ainda muitos propósitos Ele para a minha tem vida. projetos para você, ainda para cumprir aqui. E eu acredito, porque ontem ainda pude comprovar o amor de Deus. Já eu falo disso rapidinho, nesses 10 dias de horror no hospital. Muitas vezes eu pedi para Deus o descanso, meus filhos não sabem disso. Mas eu falava: Deus, eu não aguento mais. Eu não posso respirar.
tenho muitas dores nas minhas costas, muitas dores no meu peito, que eu conto para vocês fazem 7 meses, mas até hoje dói. Mas uma espera de 10 dias, 12º dia, 13º dia, como a Rosinha disse, uma espera que para mim foi uma eternidade. Porque na minha frente tinha uma cama de uma pessoa com o mesmo meu problema. Atrás do biombo, outra pessoa com o mesmo problema. Lá no fundinho da sala, outra pessoa. E essas pessoas foram morrendo dentro da sala que eu estava. Então, cada um que passava no lençol branco, indo embora, eu falava, meu Deus, agora sou eu? Isso, pequenos momentos de lucidez. Porque na maior parte do tempo, você fica perdido. Você não sabe o que está acontecendo. Você sente o horror da doença. Mas não entende bem o que está à sua volta. Mas quando meu filho me chamava na videoconferência do hospital, ele falava, mamãe, viva por nós, lute por nós. Pensa no rostinho dos seus netinhos, viva por nós. Eu, com o pouquinho de energia que eu podia reunir, eu lutava. Eu falava, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Me faça descansar debaixo das suas asas. Desculpe a emoção, mas o sofrimento era imenso. Tinha momentos que eu estava tão maluca, tão maluquinha, que eu tinha um cilindro dessa altura do meu lado. E às vezes, uma vez o médico chegou e falou para mim, e daí, dona Irene? Eu falei, doutor, eu estou bem. 10º dia, 9º para 10º dia de UTI. Que bem, que nada. Eu falei, me deixe ir para casa. Me deixa levar esse cilindro de oxigênio, Senhor. Me deixa levar. Lá em casa eu tenho uma filha enfermeira, quando ela me vê que eu estiver sem ar, ela solta o oxigênio que precisar. Ele deu um sorriso simpático e disse, é bom ter uma filha enfermeira, mas você não pode ir. Eu apaguei e não vi mais nada. Mas no outro dia eu fui, depois daquela espera eterna, daquele silêncio de Deus, se eu morria, se eu vivia. Fui para a sala de recuperação para ver se eu podia ir para casa. 2 dias depois, minha filha recebeu o chamado do hospital, pode vir buscar a sua mãe. Amém. Um silêncio que demorou 12 dias, mas para mim foi uma eternidade. Mas Deus disse sim. Obrigado, Deus. Que bom. Finalizando, Irene, nós temos também uma resposta de Deus que é espere, né? Como você falou, mas também tem um silêncio. E o silêncio, eu não sei o que é o pior. É você escutar ou Deus ficar em silêncio com você. Finalizando, eu vou contar a história, em poucos minutos, de um jovenzinho sonhador. Que ele tinha 17 anos e Deus estava mostrando para ele o futuro. Mas as coisas foram acontecendo na vida dele, em Gênesis 37, nós conhecemos a história de José. E Deus não falava com José. Deus mostrava sonhos do futuro. Mas ele acreditava na promessa que Deus estava com ele, porque vários textos da vida de José tem, e Deus estava com José. Então, sabe quando foi realizado o sonho? Depois de 13 anos. Não é fácil. É muito difícil, mas eu digo, finalizando, você vai dar a última palavra também, só é possível quando a gente conhece Deus. Quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a confiança é que Ele está no comando e que tudo vai dar certo. Queridos irmãos, vocês ouviram um pouquinho da nossa vida. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira contando histórias magníficas do poder de Deus. Quando eu disse para vocês que ontem
Deus me mostrou que realmente Ele tinha um propósito para a minha vida, que ainda tinha alguma coisa para fazer. Às 4h30, 5 horas da tarde, eu estava subindo uma rampinha para chegar na minha casa, com um enorme rondelli na mão, que tinha sido preparado na sexta-feira para o jantar de ontem à noite, para as nossas queridas irmãs e amigas. E aquele vento chegou tão assustador, que ergueu a minha roupa, me empurrou, que eu quase não cheguei no meu portão. O vento parece que ia me levar. Eu falei: Deus, o Senhor sabe da comida que está preparada para as mulheres. O Senhor sabe, Deus, que agora no escuro nós não vamos poder fazer nada. Mas permita que na tua igreja a luz não acabe. Porque a luz acabou em Londrina, em quase todos os jardins, em quase todos os bairros. Mas a igreja central ficou iluminada. E mesmo com aquela chuva horrível, aquele vendaval, tivemos um grupo de queridas presentes, felizes, alegres, foi maravilhoso, sorridentes. Foi muito bom. Então a gente entende, Rosa, que Deus ainda tem uma obra para nós cumprirmos. Porque do jantar de ontem já rendeu uma amiga ir no meu portão e perguntar: eu quero saber algo sobre a Bíblia. Amém. Porque Amém. foi muito bom estar no meio de vocês. Eu não sei se vai dar tempo de cantar. Na tristeza e em momento de dor, o coração sozinho não entende porquê. Como é difícil passar sofrimento e pesar, quando tudo parece feliz. Mas não foi bem assim. Quando a dor apertou, o amigo faltou e a tristeza parecia sem fim. Eu orei e pedi força, paz e poder. Só então pude ver que eu não estava sozinha, pois Jesus estava perto de mim. Meu amigo fiel, meu maior protetor, eu te amo na paz, eu te amo na dor. Hoje eu sei bem melhor o quanto me queres bem, pois cada gota de dor me leva mais fundo ao mar do teu imenso amor. Meu amigo fiel, meu maior protetor, eu te amo na paz, eu te amo na dor. Hoje eu sei bem melhor o quanto me queres bem,
pois cada gota de dor me leva mais fundo ao mar do teu imenso amor. Meu amigo fiel, meu maior protetor, eu te amo na paz, eu te amo na dor. Hoje eu sei bem melhor o quanto me queres bem, pois cada gota de dor me leva mais fundo ao mar do teu imenso amor, amor. Queridos, fiquem em paz e agora vamos fazer uma pequena oração. Grande Deus, obrigado por este culto, obrigado por ter nos atendido em orações, prontas no momento rápido, também no teu silêncio, depois o Senhor nos atendeu. Um não que para a Rosinha foi tão amargo a princípio, mas tão doce hoje, porque ela já tem a sua morada. Deus, nos segure nas tuas mãos, até que realmente sejamos nas moradas eternas. A bênção sobre todos os queridos nesta noite e sobre nós, nos leve na tua paz, em nome de Jesus, amém.